A polícia do Rio de Janeiro mantém isolada a área onde os corpos dos suspeitos de envolvimento no assassinato de 3 médicos foram encontrados na Zona Oeste. Você está ouvindo certo, outros assassinatos depois da morte dos 3 médicos aí, de suspeitos de cometerem os crimes. 3 deles foram achados dentro de um carro nas proximidades do Rio Centro e um outro em um veículo na região da Gardênia Azul. A principal linha de investigação é de que os médicos tenham sido executados por engano naquele ataque ocorrido ontem de madrugada num quiosque na Barra da Tijuca. Um deles, o Perseu Ribeiro de Almeida, teria sido confundido com Tailon de Alcântara Pereira, filho de Dalmir Pereira Barbosa, apontado como chefe da milícia que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quem está acompanhando pela live está vendo as imagens aí dos dois, lado a lado, né, da vítima do Perseu e do Tailon, possível alvo desse ataque. Os dois são calvos, né? Tem o cabelo assim, bem baixinho e tem barba e usam óculos. E é incrível a semelhança, de fato é muito grande a semelhança física entre os dois. Entre os corpos encontrados aí, já nessa madrugada, que na verdade foi ontem à noite, né? Está o corpo do traficante Felipe Mota Pereira, o Lesque, que faria parte do Comando Vermelho e teria sido executado após um tribunal do crime no Complexo da Penha. A gente tem mais informações agora chegando do Rio de Janeiro ao vivo com a Gabriela Morgado para trazer as atualizações e também falar sobre as investigações, né, Gabriela? Bom dia para você. É isso, bom dia Carla, Sheila, Megali, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Como você falou, foi confirmado por fontes aqui da Band News FM que esse crime de ontem à noite, a morte desses bandidos responsáveis pelo assassinato dos 3 médicos aqui no Rio de Janeiro, foi ordenada após uma espécie de reunião de traficantes aqui no Rio de Janeiro, na zona norte da cidade. Então teria sido uma espécie de julgamento e aí esses bandidos acabaram sendo mortos então por esses traficantes. Como você falou, um deles foi identificado, é o ex-miliciano e agora ele era traficante e tinha se juntado ao Comando Vermelho, a facção que acabou o julgando, conhecido como Lesque. Ele teria sido o mandante desse crime, desse assassinato dos médicos aqui no Rio de Janeiro. Esses corpos foram encontrados ontem à noite dos bandidos dentro de carros na Gardênia Azul, que é uma região na zona oeste aqui do Rio de Janeiro controlada pela milícia. Um deles, o do Lesque, estava em um carro e os outros 3 em outro carro, numa praça um pouco afastada. A polícia, então, teve, né, essa principal linha de investigação de que eles foram mortos, na verdade, o médico Perseu teria sido confundido com um miliciano após a receptação de um áudio do celular de um dos bandidos. E esse áudio obtido pela polícia mostra então que o bandido passou pelo local, pelo quiosque na Barra da Tijuca, ali na mesma região onde estavam os médicos, viu, confundiu um dos médicos e aí mandou esse áudio. A gente tem para ouvir. Acho que eu posto 12. Grave seu recado agora. A gente não consegue entender muito bem o que ele fala, mas ele diz, acho que é o posto 2, que seria a localização na orla da Barra da Tijuca, onde estavam ali os médicos. Ele achava que estava o Tailon de Alcântara, o miliciano, e aí então os outros bandidos foram até o local e mataram os médicos com esse áudio. A polícia conseguiu avançar nas investigações. A gente ontem mostrou aqui, inclusive bastante na programação, a imagem de câmeras de segurança do quiosque que flagrou esse crime. Mostra que os bandidos estavam em um carro branco, eles pararam perto do quiosque, saíram, atiraram contra os 4 médicos que estavam no quiosque. Eles ainda tentam voltar para o carro, depois voltam e atiram de novo para ter certeza de que mataram, né, esses profissionais. Foram mais de 20 tiros disparados, voltam para o carro e então fogem. As vítimas foram Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, que é o irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, o Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, o próprio Perseu Ribeiro Almeida, de 33, e o Daniel Proença, de 31 anos, todos eles ortopedistas, médicos reconhecidos que tinham vindo de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro para participar de um congresso que acontecia justamente na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O Daniel Proença foi o único dos 4
que sobreviveu. Ele ainda está internado. Ontem ele foi transferido do hospital municipal onde ele estava para um hospital particular, já passou por cirurgia e tem quadro estável de saúde. Um crime que deixou, inclusive, os outros participantes do Congresso, claro, com bastante medo. Esse Congresso que acontece num hotel. Ontem o nosso repórter Carlos Briggs foi até esse estabelecimento, conversou com um desses participantes do simpósio, Rodolfo Ferreira, que contou pra gente que parte desses médicos já, inclusive, deixou o hotel. Alguns médicos tinham hospedagem para hoje à noite, para amanhã, e alguns decidiram nem ficar para esse congresso. Já voltaram para casa, depois ficaram sabendo do que aconteceu. Como aqui tem muito médico de outros países, isso para nossa imagem aqui acaba ficando muito ruim, porque esses médicos vão ficar com uma imagem ruim. E o caso continua, então, sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, com o apoio das equipes da Polícia Federal e da Polícia Civil de São Paulo, que foram enviadas aqui para o Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, tem uma reunião do governador Cláudio Castro com o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Capelli. Claro que a gente vai acompanhar ao longo do dia, trazendo as atualizações. Ô Gabriela, quis o destino que essa barbaridade acontecesse na primeira hora do dia 5 de outubro, aniversário de 35 anos da promulgação da Constituição Brasileira. Por que eu estou chamando a atenção para esse fato? Porque aquela carta, que perdura até hoje, né, a carta mais longeva do Brasil em período democrático, estabelecia as diretrizes de como funcionaria a partir de então o Estado brasileiro. E ontem tivemos uma demonstração escancarada daquilo que a gente já sabia, de que boa parte do Brasil está sob o jugo de estados paralelos em que nada daquilo que está escrito na Constituição vale. Em que esses estados criam as suas próprias regras, a revelia do Estado oficial. Isso é trágico para o Brasil, isso é o caminho do caos, é algo que joga o nome do país na lama, sem falar no sofrimento causado às famílias desses médicos. Tanto assim que esses próprios estados se reuniram e em questão de horas deram a sua, entre aspas, resposta ao que aconteceu na execução desses prováveis assassinos. Agora, isso não fecha o caso. Porque se for assim, aí é melhor realmente a gente se entregar logo aos estados paralelos, porque seria a falência completa e total do país. O que o Estado oficial brasileiro, na forma das polícias cariocas, do governo federal, a gente vai questionar também daqui a pouquinho o vice-presidente Geraldo Alckmin a respeito desse assunto, pretende fazer a respeito do que aconteceu ontem e do domínio quase completo do Rio de Janeiro por parte dessas facções criminosas. A gente teve ontem alguns pronunciamentos, né, Megali? A gente teve um pronunciamento mais ao fim do dia, ao fim da tarde, do governador do Rio, Cláudio Castro, e também um pronunciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. E as falas foram, na verdade, bastante parecidas e um pouco vagas, né? Eles falam que foi um crime horrível, um crime trágico, e que eles vão empenhar aí todas as forças para combater e para que isso não fique impune. O Cláudio Castro chegou a falar, né, dessa força de um Estado paralelo e que vai tentar combater, mas não deram medidas concretas. Falaram, o Flávio Dino, por exemplo, disse desde o início do dia que tinha determinado que a Polícia Federal atuasse nesse caso, mas não deram mais detalhes de como isso vai ser feito, apenas essa fala de que eles vão continuar aí atuando para investigar e tentar resolver esse crime. Hoje tem mais tarde essa reunião, então, do governador Cláudio Castro com o secretário do Ministério de Justiça, o Ricardo Capelli. A gente espera que daí saia pelo menos algum detalhe mais específico de alguma atuação da polícia, com a Polícia Federal e o Ministério da Justiça, Megali. Agora, Gabriela, como é que você já falou um pouco sobre o estado de saúde do único sobrevivente, que é o Daniel Proença? Ele foi atingido por quantos disparos ao todo? Porque é incrível que a gente veja que ele sobreviveu. Ele está lúcido, essa informação de momento, passou ontem por cirurgia, não é? Tem um quadro de saúde estável, chegou a ser transferido, mas já respira sem auxílio de aparelhos, ou seja, muito em breve ele vai receber alta, né? Exatamente. Ele foi atingido por vários tiros, né? A gente tinha a informação de manhã que foram mais de 10 tiros, mas ao chegar ao hospital, ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, que fica ali na Barra da Tijuca também. Os médicos falavam em 3 perfurações, porque poderia ter atingido ali mais órgãos, então foram 3 partes do corpo que foram
perfuradas diretamente. Ele teve que passar por uma cirurgia com diversos médicos de diversas especialidades, porque foram realmente locais bastante complicados, mas depois da cirurgia já ficou com um quadro estável. Ele tinha dado entrada no hospital com quadro de saúde grave, depois ficou estável, já lúcido, e aí os médicos conseguiram fazer essa transferência para o Hospital Samaritano, que é um hospital particular aqui do Rio de Janeiro. Então, previsão agora é só de melhora, felizmente. Ainda bem, pelo menos isso, né? Obrigada, viu, Gabi, pelas suas informações. Até mais. E é claro, havendo qualquer outra informação, Rio de Janeiro volta aqui com a gente. Bom trabalho. Pode deixar. Obrigada. Bom trabalho, pessoal. Pô, Sheila, porque essa hipótese da execução por engano não traz alívio nenhum. A gente descartaria, portanto, a possibilidade de um crime político na acepção mais comum da palavra, né? Porque também há algo de político nesse crime, mas a gente descartaria a possibilidade de uma resposta a uma congressista, que no caso seria a Sâmia Bonfim. É uma hipótese que não fazia muito sentido mesmo, porque a Sâmia tem uma atuação muito forte na questão do movimento sem terra. Ela não tem uma atuação no Rio de Janeiro especificamente e contra milícias ou tráfico de drogas, então não é um caso parecido com o da Marielle Franco, por exemplo, 5 anos atrás, mas ainda assim não dá para descartar a hipótese. E também descartaria-se a possibilidade de o tráfico ou a milícia estarem começando a executar inocentes, por alguma razão. Teria sido um engano, é uma coisa deles, foi um acidente de percurso. Não, a gente está falando aqui da segunda maior cidade do Rio de Janeiro, a grande vitrine do Brasil, em que pessoas são executadas a queima-roupa num quiosque, numa área não conflagrada, na Barra da Tijuca, apenas por estar lá. Um cara passa de carro e fala, olha, eu tô vendo ali o meu inimigo. Então deixa eu pegar meus comparsas aqui, 2 fuzis, 3 pistolas, vamos lá, fuzilar esses caras. Né? Na Barra da Tijuca. Não é razoável, não é aceitável. Né? A maneira como esses caras se sentem à vontade para cometer um negócio desses em uma das áreas mais movimentadas e, em tese, mais seguras do Rio de Janeiro. Né? Não que fosse razoável também, se fosse numa área conflagrada, perigosa, com altos índices de criminalidade, mas é o total apartamento do Estado e das regras do Estado, né? Esses caras fazem o que querem. Até porque, né, Megali? Desculpa, só para complementar, e foi mais ou menos isso que a Gabriela falou, mas para resumir bastante, é o seguinte, esses caras também resolveram à sua maneira o engano, né? Os caras se enganaram, o que eles fizeram? Chamaram pro tal do Tribunal do Crime, vocês se enganaram, vocês erraram, passa fogo porque eu não quero a polícia vir aqui encher meu saco. Basicamente é isso que eles fizeram. Deixa eu resolver esse problema também. E resolveram à sua maneira. Desse jeito bárbaro como funcionam as facções criminosas. Essa questão do engano, ela é tão grave quanto essas outras todas que você citou, Megali. Inclusive, pelo início da sua fala, pela coluna do Reinaldo também, que a gente ouviu um pouco antes, dessa questão do Estado paralelo e que quando atinge a gente pode chamar de topo da cadeia alimentar, que é um médico, que é uma pessoa que tem uma formação e que tem essa possibilidade de se formar. Vocês estão falando muito porque é um médico justamente? Não, a gente fala todos os dias. Quando acontece em comunidade, a gente traz aqui as informações de quando as pessoas são baleadas e são mortas. Agora, isso acontecer com uma faixa da sociedade que estava relativamente imune a tudo isso, que não tem nada, nenhum tipo de ligação com o tráfico, isso acontece com esses caras que estavam em um evento internacional, na Barra da Tijuca, que é um local teoricamente mais seguro, isso mostra que qualquer um está sujeito. Então a gravidade disso é enorme, isso tem repercussão global. Então isso afeta a imagem do Rio de Janeiro para todo o planeta. Era um simpósio internacional. Isso está sendo falado não só aqui no Brasil, não só no Rio, não só em outras capitais brasileiras. Essa notícia está repercutindo internacionalmente. Né? E essa área do Rio recebe semanalmente... A chuva deve voltar ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Essa área do Rio, já a gente fala do Rio Grande do Sul, mas essa área do Rio de Janeiro recebe congressos semanalmente, exatamente nesse mesmo hotel, exatamente nessa mesma região, e muitos deles internacionais, recebendo gente do mundo todo. Bom, nessa quinta-feira, o cunhado de Perseu Ribeiro, que teria sido confundido com o miliciano Tailon de Alcântara, disse que a família está consternada. Segundo Hugo Dantas, o ortopedista que nasceu na Bahia, estava pela primeira vez no Rio de Janeiro.
pessoa muito correta. A primeira vez que ele veio no Rio foi agora. Veio participar de um congresso de medicina. Perseu estudou a vida toda, uma pessoa muito esforçada, médico de formação, se especializou em ortopedia, traumatologia também, uma pessoa que vivia para estudar, para trabalhar, para estar perto da família, de princípios, um homem de família. O Perseu é aquele que estava com a camisa do Bahia, né? Logo após o crime, a deputada Sâmia Bonfim viajou a Presidente Prudente, no interior de São Paulo, para organizar o velório do irmão Diego Ralph Bonfim. Ela cobrou uma resposta rápida para o caso e lamentou a morte dos outros 2 médicos, além de Perseu Ribeiro, Marcos Corsato. Eu queria aproveitar a oportunidade para prestar minha solidariedade também aos familiares, aos amigos dos outros 2 e também para agradecer a solidariedade que muita gente está dando para mim e para toda a minha família. São levantadas algumas hipóteses, mas ainda é muito prematuro qualquer conclusão. A gente vai seguir acompanhando essas investigações, espera que ela seja a mais célere, mas também a mais cuidadosa e minuciosa possível.